CBN Recife, Economia e Negócios. Oferecimento Sicredi Recife, soluções financeiras para você crescer. Hora de falar com Écio Costa. O Ministério da Economia informou que a balança comercial brasileira registrou aí um superávit de 61 bilhões de dólares. É isso, Écio? Boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Mário. É isso mesmo, Dani. A gente teve aí um ano recorde, né, no comércio exterior brasileiro, e não só em termos de saldo da balança comercial, como também na corrente de comércio. A corrente de comércio é quando você tem o somatório, né, de exportações e importações. A gente também teve um recorde nesse ano de 2021. Para se ter uma ideia, as exportações brasileiras, elas tiveram um montante de 280 bilhões de dólares. Isso também é um recorde, não só o saldo, como também o montante das exportações. Superávit que você mencionou de 61 bilhões. E uma coisa muito interessante esse ano, de 2021, é que o Brasil exportou mais para a China do que para a União Europeia, Estados Unidos e Mercosul juntos. Juntos, tá? Não é cada um deles, não. Quando você vai olhar, o Brasil é o país ocidental que tem em 2021, que teve em 2021, o maior superávit comercial com a China, tá? E também esse superávit foi o maior já estabelecido nesse relacionamento bilateral entre Brasil e qualquer outro país. Então, assim, é uma série de recordes que aconteceram nesse ano, tirando a China da história. O Brasil exportou mais para a Ásia, né, excluindo a China e o Japão, do que para os Estados Unidos. Então, a China e a Ásia têm se tornado cada vez mais o principal destino das exportações brasileiras. Isso é algo muito importante, que mostra uma diversificação e uma menor dependência daquele comércio tradicional que a gente já ouvia sempre falar, né? O Brasil precisa exportar para a União Europeia, o Brasil precisa exportar para os Estados Unidos. Só que esses países são os países que detêm as maiores barreiras contra as exportações brasileiras. E a Ásia, não só a China, são um grupo de países lá que tem taxas de crescimento significativas. A Índia tem uma taxa de crescimento muito forte, a própria China, o Japão não cresce tanto, mas tem uma dependência de importações muito elevada, e outros países lá como Bangladesh, também Vietnã, são vários países ali, Filipinas, que têm comprado cada vez mais, e o Brasil tem substituído suas exportações de tradicionais países europeus para esses destinos asiáticos. Então, o que a gente pode entender é que nos próximos anos, o papel do agronegócio brasileiro exportador e também de commodities minerais vai ser cada vez mais de acessar esse mercado asiático. Enquanto isso, você vai olhar a parte industrial, aí você começa a ter uma outra dinâmica, que há também exportações, mas não tão forte e não tão importante, assim, não tão relevante em termos de saldo e de balança quanto da questão asiática. O que poderia melhorar muito o acesso para os produtos industrializados brasileiros em mercados europeus e demais mercados é se nós tivéssemos efetivamente a reforma tributária sendo implantada, porque aí o custo, né, da produção industrial brasileira cairia drasticamente e nós ganharíamos bastante em competitividade para acessar esses outros mercados. Também aquele acordo Mercosul-União Europeia é de fundamental importância que ele seja realmente vingado, né, que ele aconteça efetivamente para que a gente tenha acesso aos países da União Europeia, mas eu diria que a reforma tributária ela é de fundamental importância. E outra coisa, só para finalizar, é que, apesar de recordes como esses que nós estamos vendo, nós ainda somos um país muito fechado para o comércio internacional. Alguns desses países que eu mencionei têm uma proporção de corrente de comércio ou de exportações em relação ao PIB que às vezes chega a ser de 100%.
né? Enquanto que a gente tem um percentual muito baixo de exportações em relação ao PIB. Isso deveria aumentar muito com abertura comercial, com relações bilaterais de comércio que pudessem ser desenvolvidas, e aí sim você traria um desenvolvimento ainda mais forte da economia brasileira, né, via exportações. E não quer dizer, só para também mais um comentário final, não quer dizer que exportar commodities seja de todo ruim. Tá? A Austrália, por exemplo, é um grande exportador de commodities e é um país desenvolvido. Tá? Então, o Brasil também pode traçar um caminho como esse e ter um seu desenvolvimento econômico. Se nós somos basicamente exportadores de commodities, né, Écio, e exportamos o que estamos exportando, imagine se a gente fosse ampliasse esse leque aí de possibilidades, né, com a China consumindo o mundo todo, porque a tendência cada vez mais é essa, né, então a gente poderia ter muito mais parcerias aí com a China, e agora, em relação à questão desse aumento recorde, também muito baseado no aumento do dólar, né, o dólar alto aqui no Brasil, então a exportação, ela se eleva também no valor, né. Veja, mais ou menos, o câmbio, os importadores, eles ficam muito de olho nisso. Então, quando você tem um câmbio muito positivo para o exportador brasileiro, ele barganha e termina conseguindo reduzir preços. Tá? Então, isso não é transferido 100%. Tá? E aí tem um outro ponto importante. Você também não pode ter uma dependência muito grande da China, porque se a China fecha o seu comércio, veja aí o que aconteceu com a carne bovina, né? Termina sendo algo muito prejudicial. Então, o importante é que você consiga realmente fazer uma diversificação, ampliando mercados para todas as direções e promovendo as reformas domésticas que são necessárias para que você ganhe competitividade. Como eu disse, principalmente a reforma tributária. Ela é fundamental para que o produto industrializado brasileiro, que tem agregação de valor, chegue lá nos outros mercados de forma competitiva, né? Verdade. Écio, obrigado, então, pela sua participação hoje. Tá joia. Um abraço a todos e até amanhã. Até amanhã, Écio.